Bom dia oficialmente. Já estamos na metade do caminho. Hoje estamos na metade do caminho. E olha o quanto a gente já percorreu. Aqui também não estava ouvindo nada. Ai, Jéssica, sou eu que sou meio doida mesmo. Eu já começo o dia meio na loucura. Ai, ai. Gente, em Provérbios 16 a gente continua. Então pode ver que do 1 ao 10 ele começa a fazer uma introdução, né? Então, a gente fazendo uma retrospectiva das nossas leituras, a gente pode observar que do 1 ao 9, aliás, porque o 10 já é diferente, do 1 ao 9, Salomão ele faz uma introdução, ele traz os benefícios em si a adquirir sabedoria. O que que acontece quando você adquire sabedoria, aonde a sabedoria se encontra e a importância dela nas nossas vidas. Agora, a partir do 10 até o 31 são conselhos diretos atrás de conselhos. Então, conselhos atrás de conselhos, usando de exemplos práticos e situações antagônicas e diferentes entre si, para que a gente saiba diferenciar o certo do errado. E, acima de tudo, para que a gente possa decidir qual caminho a gente vai trilhar. Então, vamos lá para mais conselhos em Provérbios 16. Ele começa falando no versículo primeiro: as pessoas podem, já começa forte. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Ou seja, o ser humano ele pode até planejar, mas a última palavra quem dá é Deus. Ainda que a gente planeje, Deus é que vai decidir se o seu plano vai se concretizar ou não. Então, respeite a soberania de Deus. Ele pode, o seu plano pode ser o mais perfeito possível, mas jamais vai ser maior que os planos de Deus. E o mais interessante disso é que você planeja X, Deus te dá 10 vezes X, ele te dá 10 vezes mais do que você pediu. Porque Deus é especialista em te dar infinitamente mais do que você possa imaginar. É como quando um filho quer fazer alguma coisa, ele planeja de ir em algum lugar, mas a palavra final quem vai dar são os pais, porque os pais sabem o que é o melhor para o filho. E é a mesma coisa a nossa relação com Deus Pai. É a mesma coisa. Então não adianta nada a gente fazer planos, não adianta nada dos nossos filhos fazerem planos, porque eles sabem que a palavra final é dos seus pais. Então é melhor que ele faça planos que agrade os seus pais. Fica melhor para todo mundo. Então é melhor que o ser humano já faça planos que sabem que vão agradar a Deus. É a mesma coisa com Deus. Não adianta nada a gente fazer os nossos planos sabendo que eles não estão de acordo com os princípios de Deus, porque eles não vão se concretizar. Então, os seus sonhos devem estar alinhados com os sonhos do Pai. Por isso, quando for conversar com Deus, fala: Pai, eu desejo que você me ajude a conseguir esse plano. Mas se não for da tua vontade, afasta esse sonho de mim. Porque a minha vida está entregue em tuas mãos. Então, que seja feita a tua vontade, não a minha. Então, ao ser humano foi concedida essa capacidade de planejar. Só que no final, quem decide é Deus. Então, por isso a gente tem que fazer essa entrega para Ele, que seja feita a vontade dele, porque já vai ser mesmo. A sua parte é fazer o plano e apresentar o plano para Deus. Ele que vai confirmar se vai ser esse plano ou não. E já dando uma dica, esses dias eu estava ouvindo como ouvir a voz de Deus, como saber se eu tenho que fazer ou não. Quando você faz um plano e apresenta para Deus, pede uma confirmação e ele não fala nada, ele não dá a confirmação, é porque não é para fazer. Então, o silêncio também é um sinal de Deus falando com você, não faça. E quem obedece, quem é obediente, tudo melhora. Mesmo que você queira o plano, seja obediente, porque ele sabe que o seu plano não é absolutamente nada comparado ao dele. 2, você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Olha que interessante. A gente pode pensar que o que a gente faz é certo, mas no nosso interior
talvez não seja, e Deus sabe disso. Às vezes a gente pensa que o que a gente faz é correto, só que não é. As nossas ações podem estar corretas, mas a intenção do nosso coração não. E Deus vê o nosso coração. Ele sabe das nossas intenções, se elas foram boas ou se não. O que a gente precisa controlar é medir as nossas atitudes com os nossos motivos, as nossas atitudes com as nossas intenções, porque muitas vezes a gente faz as coisas certas, só que pelos motivos errados. E por vários momentos da minha vida eu era assim. Eu não entendia que Deus era o centro de tudo na minha vida, que uma vida em Deus era uma vida totalmente entregue a Deus. Eu achava que era uma questão de fé, eu acreditava, tudo bem, mas eu tinha que viver das minhas intenções, dos meus anseios, dos meus projetos, dos meus propósitos, que não necessariamente eu deveria entregar tudo. Eu não tinha, não porque eu não queria, eu não tinha essa consciência. Então eu continuava sendo uma boa pessoa. E eu fazia coisas boas, mas pelos motivos errados. Esse era o problema. Então eu não entendia isso e eu fui. Como que que eu posso dizer? Eu não entendia que eu fui criada por um propósito específico de Deus através da minha vida. Que eu era um instrumento dele na vida das pessoas. E eu cedia às minhas vontades humanas. Mas as minhas vontades humanas não necessariamente eram erradas, pelo contrário, eram corretas, mas os motivos estavam errados. E eu achava que por eu ser uma pessoa correta, humilde, já era suficiente, só que não é, não é. Então, às vezes a gente pode fazer coisas boas, mas para cumprir as nossas vontades, a gente precisa fazer as coisas boas, mas para cumprir as vontades de Deus, essa é a questão. Então, continuar fazendo as coisas certas, mas agora pelos motivos corretos. Hoje eu entendo que eu preciso continuar sendo uma pessoa correta, mas para cumprir a vontade de Deus através da minha vida, pois eu sou apenas instrumento dele aqui, eu fui criada por ele. Então eu preciso perguntar para o Criador para que eu vim. Eu preciso alinhar as minhas vontades com as vontades dele. Porque se elas não estiverem alinhadas, que então que os meus desejos sejam apagados do meu coração, porque eu sei que ele vê as minhas intenções. Uma pessoa ela pode ter resultado profissional. Eu tive resultado profissional, sendo uma boa pessoa. Mas o que eu entendi depois que eu entendi o real motivo da minha existência, eu tenho certeza que agora os meus resultados vão ser potencializados num nível muito maior, muito maior. E muitas vezes a gente não entende isso. Por isso é importante a gente se conhecer, a gente conhecer as nossas intenções, mas não esquecer que Deus não sabe, não só sabe as suas intenções, mas como falou aqui no versículo, ele julga as intenções do seu coração. Então você é uma pessoa correta? Ok, mas seja correto também na sua intenção. Porque quantas pessoas elas não fazem caridade só para mostrar para os outros? A atitude é correta, mas o motivo está errado. Entende o que eu quero dizer? A atitude de dar, fazer o bem a alguém, fazendo uma caridade, é correta essa atitude. Só que a real intenção da pessoa é se mostrar para os outros. Então a intenção é errada e Deus não vai julgar a sua atitude, boa ou não, ele vai julgar o seu coração, o que saiu do seu coração. O que saiu do seu coração é só fazer o bem para mostrar para os outros. É isso que Deus vai julgar. E é exatamente isso que eu quero comparar com vocês. Então a gente quer fazer caridade? Faça caridade, mas faça caridade para servir ao próximo, sem esperar nada em troca e sem contar para ninguém. Versículo 3. Peça a Deus que abençoe os seus planos. Aos 3 versículos ele está falando do mesmo assunto, fazer os planos e consagrar e entregar para Deus. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Então você tem que fazer um plano e pedir para Deus para abençoar esse plano. Esse é, sem dúvida, um dos versículos mais famosos de toda a Bíblia. Se você consagrar todos os seus planos a Deus e se eles estiverem de acordo e alinhados com os planos dele para sua vida, eles vão ser bem-sucedidos. E consagrar
é um ato muito importante, porque muitas pessoas pensam que consagrar, eu vou fazer um plano e eu vou consagrar a Deus. É o ato de eu fazer um plano e eu vou simplesmente, ó Deus, entregar. Não, não. Consagrar, se você. Por isso que eu falo que é importante a gente buscar o significado literal das palavras. O ato de consagrar é você deixar uma coisa sagrada, é você transferir do plano real, do plano terreno, do plano humano para o plano espiritual. A partir do momento que você consagra uma coisa, passa a ser sagrada, porque você consagrou, é uma promessa bíblica na tua vida. Ela vai acontecer. Ela está sagrada. Você consagrou aquilo, você entregou nas mãos de Deus e Ele vai confirmar se aquilo vai dar certo ou não. Então, isso é consagrar. Agora, você entregar é quando você entrega os seus atos, a Deus, é quando você deixa nas mãos dele. Isso é entregar, é quando você deixa nas mãos de Deus. Agora, consagrar é quando você quer transformar uma coisa terrena para uma coisa espiritual. E quando você quiser, de fato, que o seu abençoar os seus planos, porque é isso que ele fala, peça a Deus que abençoe os seus planos. Se ele está falando em abençoar, ele está falando em consagrar e não entregar. Então, peça a Deus que abençoe seus planos. Então, se você está consagrando os seus planos a Deus, você está falando, Deus, transforma isso que eu planejei numa coisa abençoada. Para que assim, depois de abençoada, depois da tua vontade, esse plano seja bem sucedido. É isso que está falando esse versículo. Porque a gente reconhece a partir desse momento que não é a sua vontade, é a vontade dele que é maior que a sua. Então, dentre as duas vontades, que seja feita a vontade dele. E como a gente consagra uma coisa, não é assim simplesmente pedir, Deus, consagre isso, abençoa isso, transforma isso numa coisa terrena para uma coisa espiritual. Não, não é só esse pedido. A gente consagra fazendo orações constantes todos os dias, de forma repetitiva. A gente consagra quando a gente pede para intercessores cuidarem desta causa também. A gente consagra quando a gente faz uma oferta por essa causa que a gente está consagrando, por esse plano. A gente consagra quando a gente faz jejum, quando a gente tem uma atitude condizente com aquilo que a gente acredita. Então, consagrar, existe todo um conjunto para você consagrar um plano. Então, vamos supor que você quer ter sucesso profissional num determinado tempo e ganhar uma quantidade X até o final do ano. E você escreveu isso e quer consagrar esse plano para Deus. Então, você vai fazer essa entrega para Deus, você vai pedir para que Deus abençoe esse plano, consagrando esse plano, transformando ele numa coisa real, numa coisa espiritual. Aí você vai fazer orações constantes todos os dias por esse plano. Aí você vai fazer jejum por essa causa. Você vai pedir que o seu intercessor ore por essa causa. Você vai fazer uma oferta por essa causa. E você vai, a partir desse momento, procurar ser a pessoa, viver uma vida de santidade. Não há dúvidas de que vai dar certo. Deus está falando isso. Mas você precisa de todo esse conjunto. Não é simplesmente fazer, entregar e não consagrar e achar que vai dar certo. Mas acima de tudo, a gente está falando aqui de planos, mas um parênteses. Antes de começar o seu dia, agora falando de entrega, porque a gente falou, já que a gente falou de consagrar, agora falando de entrega. Para viver uma vida de santidade, uma das coisas que você tem que fazer, olha que interessante, para você consagrar, você tem que orar todos os dias, interceder, fazer jejum, viver uma vida de santidade e entregar. Então, a entrega faz parte do consagrar. E o que que é entregar? É quando você acorda, antes de pisar o pé na cama, antes de pisar o pé no chão, antes de sair da cama, entrega o seu dia para Deus. Antes de fazer o seu café, entrega o café para Deus. Antes de entrar aqui, entrega para Deus, para que você tenha o entendimento correto do que a gente está estudando. Antes de sair de casa, entrega para Deus. Eu costumo fazer, até falar assim, Deus, não permita que eu saia de casa se não for da tua vontade. Não permita que pessoas permaneçam na minha casa se não for da tua vontade, se elas não forem pessoas alinhadas com os seus planos. Não permita que eu fale se não for da tua vontade. Fecha a minha boca.
Agora, permita que eu fale somente o que for da sua vontade. É quando você entrega tudo, tudo, toda. Só que é difícil. É difícil a gente fazer isso porque a gente não lembra. E a gente não lembra porque não é uma prática. Então, que a gente transforme o ato de consagrar, que é todo esse conjunto, e o ato de entregar como um hábito na nossa vida. Porque a partir do momento que a gente faz isso, não tem como. Não tem como não dar certo. Não tem como. É impressionante. Ah, eu tinha anotado aqui porque Deus, ele faz muitas vezes, que eu tinha anotado aqui para falar para vocês, que é o ato de entregar. Só que muitas das vezes quando a gente entrega, Deus faz uma coisa dar errado para você, para dar certo. Então a gente acha que, poxa vida, eu entreguei, eu fiz tudo e ainda deu errado. Sim, mas porque foi Deus que fez dar errado, porque ele opera do jeito dele, não é do seu. Então ele precisa que primeiro dê errado para que depois você tenha sucesso. Porque se não era para acontecer, Deus não vai fazer acontecer. Então, se não deu certo, é porque deu certo, porque prevaleceu a vontade de Deus, não a sua. Aí depois que não deu certo, ele vai te dar outros caminhos para que você tenha muito mais sucesso do que o caminho anterior. Então, a ignorância nossa achar que, poxa vida, eu fiz tudo isso e ainda não deu certo, eu vou parar de fazer isso porque isso não vai dar certo. Não, calma aí. Calma aí, porque não é a sua vontade, é a vontade de Deus. Você tem que esperar um pouquinho. 4. O Senhor fez tudo para certos fins, e o fim dos maus é a desgraça. Tudo que Deus faz tem uma finalidade. Tudo tem um propósito específico. É exatamente isso que eu estava falando agora, no final do versículo 3. Se Deus, se às vezes a gente não está contente com o fim, que a gente lembre que ele tem uma justificativa, porque Deus não faz absolutamente nada sem uma justificativa. Tá falando aqui. O Senhor faz tudo, o Senhor fez tudo para certos fins. Ou seja, então, significa que até quando a sua vida não está da forma como você gostaria, se você está passando por desafios em todas as áreas da sua vida, se você não está contente com a sua área profissional, com a sua área financeira, com a sua área espiritual, com o seu relacionamento, se você não está contente, está dando tudo errado, é porque está dando tudo certo, é porque está certo. Porque Deus não faz nada, não faz nada, chega a ser engraçado, né? Deus não faz nada sem uma finalidade. Então, se tá dando tudo errado, é porque tá dando tudo certo. Calma, calma. Agora, a finalidade do mal só pode ser desgraça. É diferente. O fim do mal só pode ser desgraça. Agora, o fim de Deus é o contrário. Se o fim do mal é a desgraça, a finalidade de Deus, o fim de Deus é somente a graça. Ele só tem graças para a sua vida. Mas calma, até nos desafios tem um propósito. Aliás, principalmente nos desafios, nada é em vão. Deus permite que você passe. Olha que interessante, presta atenção. Deus permite que você passe por desafios porque Ele precisa forjar o seu caráter. Ele precisa te fortalecer na fé para você viver o propósito. É por isso que você passa por desafio. É por isso que a sua vida, às vezes, ela tá uma bagunça em todas as áreas. Porque precisa ser assim. Então, se está assim, erga as mãos para o céu e dê graças, porque significa que está dando certo. Significa que você está sendo forjado, porque sem essa forja, sem essa força que precisa ser construída, você pode até alcançar alguma coisa, mas não se sustenta. Ela não se sustenta. Então, isso tudo acontece porque Deus não quer só que você conquiste algo, mas Ele quer que você tenha forças para sustentar as conquistas. Entende? É por isso, tá explicado por que que a gente vive é, passa por desafios. Porque se Deus não permitir os desafios, você não cria força, não forja o seu caráter. Se você não forja o seu caráter e ele te dá e você não está forjado, a conquista não se sustenta. Não se sustenta, ela cai de novo. Aí você tem que ficar naquele ciclo. Entende? Então ele precisa que você se forje ao máximo, passe por tudo. Eu tô até arrepiado. Significa que você tem que passar por tudo. Você tem que passar por tudo que você tá passando, por mais difícil que seja. Eu sei que é difícil, mas erga as mãos pro céu.
Porque depois que ele te der a chave, depois que ele te der a glória, você vai ter força para sustentar. A dor antecede a glória. É assim que funciona. Então, você está passando por dor, significa que a glória está próxima. Se ele te dá desafios, e mais, quando ele te dá os desafios, olha como Deus é bom. Voltando, ele te dá os desafios para você forjar o seu caráter, para quando ele te der a glória, você ter a sustentação para manter ela. Só que, como se não bastasse, porque ele é perfeito, quando você passa pelos desafios, ele já te dá as habilidades necessárias e a cruz com o peso correto para você conseguir passar por eles. Olha como ele é perfeito. Ele quer te dar o prêmio, mas ele precisa que você seja grande o suficiente para aguentar esse prêmio. Mas mesmo que ele te dá a dor, ele é um pai tão cuidadoso que ele te dá a dor, só que ele te dá a habilidade para passar por essa dor. Então, quando você passa por desafios e mesmo assim está em pé, se você está passando por desafios e mesmo assim você está em pé, pode chorar, não tem problema, pode sofrer, mas está em pé, está aguentando, é porque essa habilidade foi Deus que te deu. Até nessa habilidade Deus te dá para que você passe pelos desafios. Porque se ele faz isso, e se ele te dá essa habilidade e você supera, você aprende a superar. Você aprende o que é superação. E a sua superação, ela vai gerar experiência acumulada. E essa experiência acumulada é o seu livro. Você é o seu livro. Você é a sua experiência, é parte de quem você é. Você não consegue depois viver o propósito, sustentar o propósito, porque parte do seu propósito é ajudar as pessoas. E você vai ajudar as pessoas justamente com as experiências ruins que você teve, que você conseguiu passar por elas. O seu propósito está diretamente ligado com o que você passou. Então você precisa passar. O plano que Deus tem para sua vida é muito maior do que você consegue enxergar agora. Então, se tiver que chorar, chora. Se tiver que sofrer, sofre. Só que não fica nesse sofrimento por muito tempo. Não permita que o medo de fracassar te paralise. Porque em Deus não existe o fracasso. Não existe. Ele está falando aqui, ó. Se está na Bíblia, é uma promessa para a sua vida. Então saiba que tudo que você está passando é porque você tem que passar, que você tem que forjar o seu caráter, que tem que sustentar depois. Como se não bastasse, Deus te dá as habilidades para superar. E como se não bastasse, você tem que viver isso, porque o seu propósito depois, quando você receber ele, está intimamente e diretamente ligado com o que você passou. Porque são essas experiências que você vai compartilhar com as pessoas depois como um exemplo de superação, para ter uma vida de serviço e santidade. Continuando. 5. O Senhor detesta todos os orgulhosos. Eles não escaparão do castigo de jeito nenhum. Deus abomina a arrogância, o orgulho. Arrogância, o orgulho é quando a gente se acha melhor do que os outros, é quando a gente acha que a gente não precisa nem dar um bom dia, um sorriso para alguém. Só que às vezes, para você melhorar o dia das pessoas, você só precisa sorrir. Você não precisa fazer uma, não necessariamente, precisa, né? Mas não em todas as vezes, todos os segundos da sua vida, fica fazendo boa ação e dispondo de dinheiro para ajudar. Não. Uma ajuda é um ato de amor, é um abraço, é um sorriso, é dar um bom dia, é tratar as pessoas como você gostaria de ser tratado e não ser arrogante e orgulhoso. Cumprimentar a todos. Tem gente que cresce um pouquinho na vida e já se acha superior e já se acha no direito de não agradar todo mundo. Só que não é assim que funciona. Não é. Porque ele fala que quem é orgulhoso não vai escapar do castigo. Ou seja, tem castigo para quem é arrogante e orgulhoso. 6. Quem é bom e fiel recebe o perdão do seu pecado. E quem teme o Senhor escapa do mal. Mais uma vez, o temor do Senhor, que a gente já está careca de saber já o que é o temor de Deus. A pessoa que é boa e tem fé, ela recebe perdão. Quem teme o Senhor escapa do mal. Não fica livre do mal, só que escapa dele. 7. Se a nossa maneira de viver agrada a Deus, ele transforma os nossos amigos em inimigos. Olha que interessante. Se a gente vive de maneira correta e justa,
Deus é capaz de transformar a vida das pessoas à nossa volta, de forma que até mesmo a pessoa que era sua inimiga passe a ser sua amiga. Ou, no mínimo, ela não te dê trabalho e fique longe de você. Porque essa pessoa, ela tá notando, talvez quando ele transforma, né, um inimigo em amigo, é porque essa pessoa tá notando as suas atitudes. Não tem como negar que você leva uma vida correta, uma vida de retidão. Então, até mesmo os inimigos, eles começam a ser seus amigos, a se transformar. Eles mudam de vida por causa de você. Deus toca no coração até dos seus inimigos. Ou para eles se transformarem em seus amigos e transformarem as suas vidas, ou para eles te deixarem em paz. Das duas, uma. 8. Ser honesto e ter pouco é melhor do que ter muito com desonestidade. É a mesma coisa que a gente falou ontem. Salomão não está usando aqui do correto e do incorreto. Ele está usando aqui as situações que é menos pior. Então, ele não está falando também que lucrar é errado. Só que se for para lucrar de forma desonesta, é melhor você ter pouco e viver uma vida de honestidade. Agora, não tem nada de errado em você obter lucro se for de forma honesta. É isso que ele está falando. O problema aqui é a desonestidade, não é a lucratividade. O fim não é o problema, mas é o meio. A gente precisa entender isso. Porque se a gente não entender isso, a gente acha que ter lucro é errado. 9. A pessoa faz seus planos, mas quem dirige a sua vida é o Senhor. É Deus, o Senhor. No primeiro versículo do capítulo de hoje, ele fala para a gente fazer os planos, mas quem dá a última palavra é Deus. E aqui ele acrescenta que a gente pode até planejar, mas quem vai direcionar, ou seja, dar o caminho, é o Senhor. Mesmo que depois de Deus dar a última palavra, depois que Deus permite que o plano aconteça, ele vai continuar agindo na sua vida, sendo soberano, administrando e dirigindo seu caminho. Então, quem diz que vai acontecer é ele. E quem direciona e dá o caminho é ele também. Você quer um exemplo da Bíblia? Deus mandou que Noé construísse a arca, só que ele não falou para Noé construir o volante. Ele falou para Noé construir a arca e não falou para Noé construir o volante da arca, porque quem dá a direção é Deus. A direção é dele. Constrói a arca. Quem vai direcionar sou eu. E quer coisa melhor que a gente passar o volante da nossa vida para Deus? Eu quero mais é deixar no piloto automático de Deus. Deixa Deus dirigir. Eu quero mais, é isso mesmo. É como se você fizesse isso. É como se você tivesse um motorista a vida toda. Vai, dirige, não é gostoso? Então, o motorista que nos leva para lá e para cá, a gente só entra no carro e ele vai nos levando? É exatamente isso. Você entra numa vida de santidade. E quem está dirigindo essa vida é Deus. Então, vai, Deus. Seja o meu motorista. Eu quero mais é que você seja o meu motorista. Dirija a minha vida. Só que isso não significa que a gente vai falar assim, vai, Deus, agora as coisas vão cair do céu. Não. Deus responde orações, então para isso você tem que orar. Deus concede e confirma os seus planos, então para isso você tem que apresentar o plano e planejar. Para somente depois ele falar se vai ou se não vai. Não adianta ficar parado, tem que sair andando. A frase que a gente conhece é: quando você coloca o pé, Deus coloca o chão. Não é quando você sonha, Deus te entrega na mão. Não é isso. Você precisa colocar o pé, ou seja, você precisa se movimentar, não ficar parado. 10. O rei fala com autoridade divina. Ele não erra nos seus julgamentos. Rei é instrumento de Deus na terra, então a sua autoridade vem de Deus, assim como os seus julgamentos. Só que a gente tem que entender que aqui, quando ele fala rei, é porque ele vivia naquela época, existiam reis. Só que a gente tem que levar isso hoje, rei equivale a hoje a pessoas de sucesso. Então, as pessoas de sucesso que têm uma vida de paz, prosperidade, abundância, uma vida de santidade, elas são instrumentos de Deus. A autoridade que elas falam vem de Deus. E da autoridade de Deus não pode sair uma injustiça. Então, eles são justos até mesmo nos julgamentos deles, porque Deus concedeu essa patente para a pessoa.
de ser uma pessoa importante que tem autoridade de Deus que serve de instrumento. Só que sobre essa, só que junto com a patente vem a responsabilidade junto, que é a responsabilidade de julgar com justiça. 11. O Senhor fez os pesos e as medidas, por isso quer que sejam usados com honestidade. Tudo é questão de equilíbrio. Tudo que é muito é ruim e vice-versa. Então Deus quer que as nossas ações sejam embasadas no equilíbrio e na honestidade. 12. Os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. De novo, os reis não toleram o mal, porque o que torna forte um governo é a justiça. A gente já tinha falado isso. Já que os reis são a autoridade de Deus sobre a terra, instrumento de Deus, eles não vão tolerar o mal. O que eles querem é a justiça, eles não querem ver o mal, porque o mal causa alvoroço. E isso pega mal para um governo, para um reinado. Agora, quando o povo vê justiça, isso fortalece um reino, porque a justiça agrada a todos. 13. O rei se alegra em ouvir a verdade e ama os que dizem as coisas certas. Quem é importante, quem se deu bem na vida, ama e prioriza a verdade. A verdade é um dos princípios fundamentais, um dos primeiros princípios. Um dos primeiros princípios para que você entenda o que é uma vida de santidade é ser verdadeiro o tempo todo, falar a verdade. Ser verdadeiro o tempo todo, verdade. 14. Quando o rei fica com raiva, há perigo de morte, mas o sábio o acalma. Quando uma pessoa de sucesso, quando um rei, ele fica com raiva, isso pode ser perigoso, porque alguém pode estar até correndo risco de vida, porque ele pode mandar matar alguém naquela época era assim, devido à raiva que ele tá sentindo. Porque no momento de raiva, a gente não sabe discernir o que é correto, a gente não sabe conduzir as coisas com sabedoria, porque a gente fica no calor da emoção, a gente toma decisões precipitadas, a gente deixa a emoção falar mais alto. E essas decisões, baseadas em emoções, pode ocasionar em morte, pode ocasionar no mau caminho. Agora, se o rei tem um conselheiro, um intercessor que é sábio ao seu lado, o sábio sabe dar direcionamento correto, sabe conduzir as coisas com sabedoria, a ponto de conseguir baixar a poeira, acalmar os ânimos e converter suas decisões, prevenindo desgraças, prevenindo desastres. Porque uma decisão com fundo emocional ela pode ser revertida com palavras e conselhos de sabedoria. Ah, mas aqui tá falando de rei, não tô entendendo nada. Então vamos lá. Se você é, esquece o rei, porque o rei que vai é uma pessoa de sucesso. Quando você se tornar, e se você já é uma pessoa de sucesso, você precisa ter ao seu lado uma pessoa com sabedoria. Eu ainda não me considero uma pessoa de sucesso, porque ainda não cheguei, não me forjei no caráter que eu preciso. Mas eu sei que quando eu chegar ao que Deus quer para minha vida, uma das primeiras pessoas sábias que estarão ao meu lado é o Thales, é o meu próprio marido. Às vezes a gente fica pensando que tem que ser um mentor, que eu vou ter que contratar alguém. Não, pensa nas pessoas que estão ao seu lado. O Thales é a pessoa mais sábia que eu conheço aqui na Terra. Ele sabe me direcionar, ele sabe acalmar a poeira, ele sabe abaixar os meus ânimos, ele sabe dividir as coisas e falar assim, ah, isso é emoção, a decisão sábia e a correta é essa. E é isso que está falando esse versículo, você precisa ter essa pessoa ao seu lado, porque é essa pessoa que vai saber discernir o que é emoção e o que é a razão, o que é o certo a se fazer. 15. Quando o rei fica contente, a vida, a sua bondade é como a chuva de primavera. Então, quando uma pessoa de sucesso, quando um rei ele fica bravo, pode haver morte. E da mesma forma, a recíproca é verdadeira, quando ele fica alegre, tem vida. 16. É melhor conseguir sabedoria do que ouro, é melhor ter conhecimento do que prata. A gente já sabe disso. Foi uma das coisas que a gente aprendeu em Provérbios 3. A sabedoria vale muito mais que ouro e prata, porque ouro e prata, a riqueza, a gente pode te perder. Agora, o conhecimento não. Uma vez adquirido, você nunca mais perde. 17. As pessoas honestas se desviam do caminho do mal. Quem tem cuidado com a sua maneira de agir salva a sua vida.
Quem tem cuidado por onde anda, evita correr risco de vida. Evita correr risco de vida. Tem pessoas que falam que os evangélicos, os cristãos, eles morrem menos. Não é que os evangélicos e os cristãos morrem menos, mas é porque essas pessoas, os cristãos, as pessoas que estão no caminho da retidão, elas sabem que elas têm que renunciar a alguns lugares para ter essa vida de retidão e de santidade. Então, não é que cristão morre menos. Se a gente for esquecer a parte da espiritualidade, for olhar a parte da estatística, quem não está no caminho do perigo, quem não está onde geralmente acontece morte, acontece o mal, obviamente vai escapar do perigo. Então, estatisticamente, é óbvio. É óbvio, você não precisa ser espiritual para saber que você vai correr menos risco de vida e talvez evitar um perigo se você não está onde o perigo está. Pronto. Agora, a questão é que os cristãos, eles entendem isso. A pessoa que é espiritual, né? Não estou falando de religião, mas o espiritual, ele tem uma sabedoria já para entender que você vai ter que renunciar a certas coisas e não estar em certos lugares, tá? 18. O orgulho leva a pessoa, esse versículo é muito famoso. O orgulho leva a pessoa à destruição e a vaidade faz cair na desgraça. Geralmente algumas versões falam que o orgulho antecede a destruição e a vaidade a queda. Quem é orgulhoso se mina por dentro, acaba no mau caminho. E quem é vaidoso cai na desgraça. O orgulho é quando a pessoa se acha superior que o outro. E a vaidade é quando a pessoa ela dá mais importância ao corpo e à aparência do que ao espírito. Então, os soberbos, mesmo que eles até tenham ou tinham potencial para crescer, eles vão cair e eles vão deixar de ter sucesso por causa da arrogância. E o próximo passo que eles vão ter é a queda. É isso que está falando. 19. É melhor ter um espírito humilde e estar junto com os pobres do que participar da riqueza dos orgulhosos. Lá vem ele, Salomão, trazendo o que é menos pior. Então é melhor você ter um espírito de humildade e andar, estar na companhia dos pobres, do que participar, ou seja, ter participação na riqueza dos orgulhosos. Ele não está falando que é errado ter participação na riqueza dos ricos, de quem tem sucesso. Não tem problema em você participar da riqueza de alguém, ou seja, você ter participação, ser sócio de alguém, enfim. Não tem problema. Se esse alguém tiver os mesmos valores que você. Se essa pessoa não for orgulhosa e servir a Deus e não servir ao dinheiro. Então, se for assim, não tem problema nenhum. Agora, se for, é melhor que você continue na companhia de quem não tem riquezas. 20. Quem presta atenção no que lhe ensinam terá sucesso. Quem confia no Senhor será feliz. Dispensa explicação, né? 21. Quem tem coração sábio é conhecido como uma pessoa compreensiva. Compreensiva. Se tem compreensão, tem compaixão, é compassivo. Quanto mais agradáveis são as suas palavras, mais você consegue convencer os outros. Novamente, Salomão falando do poder das palavras. Sabe como que você faz para convencer alguém? Isso já traz para a parte de negócio mesmo, para a parte de estratégias de negócio. Como que a gente convence alguém? Sabendo regular as palavras, sabendo exatamente o que você tem que falar. Nela não está o segredo do conhecimento, mas da persuasão. Se você quer convencer alguém a fazer o que você quer, seja sábio nas suas palavras. Nas suas palavras. É como você fala. Por exemplo, eu quero que o Thales organize, ou você quer que seu marido organize a roupa dele, não deixe roupa no chão, ou não deixe a tampa da privada aberta.
Ao invés de você chegar e falar, olha, eu já te falei 1000 vezes, eu não quero que você faça isso, não é legal, eu preciso que você seja organizada, etc, etc. Sabe o que você fala? Você vai lá, abaixa a tampa, você vai lá, organiza, e daí você vai lá e fala assim: Nossa, eu notei que você arrumou o seu armário, obrigada. Nossa, obrigada mesmo, fiquei muito feliz. Eu passei e eu vi que você baixou a tampa da privada. Que bom, amor, fico feliz. Ah, pronto, pronto. Ele pode até falar pra você, não, mas não fui eu. Só que o que vai tocar no coração dele vai ser o elogio que você deu. Ele vai pensar, poxa, não fui eu que fiz. Mas se eu fizesse, era isso que ela ia me dar? Ah, então eu vou fazer de novo, entende? Esse é o poder das palavras. E esse é o poder de uma mulher sábia e virtuosa. A gente vai por mim, faz isso. Pode não dar certo na primeira, mas na segunda, na terceira, na quarta, na repetição vai dar. 22. A sabedoria é uma fonte de vida para os sábios, mas os tolos só aprendem tolices. Se você é tolo, você não vai adquirir conhecimento, você só vai adquirir ignorância. Porque o entendimento, o conhecimento, ele vem da sabedoria. 23. Que o tolo não é. 23. O homem sábio, ele pensa antes de falar. Por isso, o que ele diz convence mais. É exatamente o exemplo que a gente acabou de dar. Por que que deu certo esse exemplo? Porque você pensou muito bem antes de falar, você regulou muito bem suas palavras. A pessoa sábia, ela pensa em todas as possibilidades antes de verbalizar, antes de sair do coração. Porque junto das possibilidades, ela mede todas as consequências de cada palavra das consequências que cada palavra dela causaria. Então não basta a gente ser só inteligente, a gente tem que ser sábia. 24. As palavras bondosas são como o mel, doces para o paladar e boas para a saúde. Por quê? Porque o mel é doce. Além do mel ser doce, gostoso, ele faz bem para a saúde. E ele está comparando isso para que você entenda que as suas palavras bondosas também vão fazer bem para as pessoas e bem para a saúde. Então, o teu destino está na ponta da tua língua, está no poder das palavras que você diz. A tua boca tem poder de abençoar e tem poder de amaldiçoar. É forte, mas é a pura verdade. O que sai da tua boca pode abençoar a sua vida e a vida de pessoas. Só que o que sai da sua boca também pode fazer o mal para você e para muita gente. Em qual que eu tô? 25, né? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Cuidado. Cuidado que nem tudo é o que parece. Geralmente o mal, ele te persuade para que você caia na armadilha. Só que depois que você cai, dificilmente terá volta. Então, cuidado. Cuidado e fique atento ao que está apenas te persuadindo para que você caia numa armadilha. Você só vai saber se é uma armadilha ou não se você tiver sabedoria. E para ter sabedoria, a gente vai ter que voltar a todos os provérbios e ler os próximos. É assim que a gente tem sabedoria. É por isso que a gente está lendo isso daqui. É por isso que a gente quer saber o que faz para ser sábio. A gente precisa encontrar a sabedoria, buscar a sabedoria, encontrá-la, entendê-la e praticá-la. Porque depois que a gente pratica justamente para poder fazer valer o versículo 25, para que a gente não caia em armadilhas. Uma das coisas que a gente faz, um dos motivos que a gente pratica a sabedoria é por esse, versículo 25, para que a gente não caia em armadilha, para que a gente não padeça no mal. 26. O apetite faz o homem trabalhar com vontade, pois ele trabalha para matar a fome. Quem passa fome usa da situação que está vivendo, ou seja, da situação de fome, como motivo para trabalhar, para ter vontade de trabalhar e vencer na vida, para poder matar a fome. Então, a sua situação, a sua circunstância, ela é combustível, ela é motivo para que você transforme essa situação. E não desculpa para que você fique se vitimizando. Ah, eu passo fome, eu sou vítima. Usa essa situação como combustível para você transformar
de passar a fome para saciar a sua fome. Deus mantém você na circunstância porque Ele usa dela para te transformar. Deus te mantém na circunstância porque Ele usa da circunstância para transformar a sua realidade. Noé não demorou 100 anos para construir a arca. Foi Deus que precisou de 100 anos para transformar Noé, para ele estar preparado para viver a promessa. Então, as circunstâncias, os processos, as dificuldades, os desafios, eles estão necessários, mas eles são os nossos motivos e não a nossa muleta. Eles são os nossos motivos para sair das circunstâncias e não a nossa muleta para não conseguir sair do lugar. 27. Os maus procuram meios de fazer o mal. Até as suas palavras queimam com fogo. Se queima com fogo, arde, dói. E arde, dói na carne, não no espírito. Quando a gente fala, nossa, tô sentindo fogo, fogo do espírito. Fogo do espírito é o fogo interior. Agora, o fogo do mal é aquele que arde na carne mesmo, dói. 28. Os maus provocam discussões e quem fala mal dos outros separa os maiores amigos. Lembra das 7 coisas que Deus odeia? E a sétima ele detesta? A sétima ele abomina. E qual era a sétima? Quem causa contenda entre irmãos. Então, os maus, é isso que eles fazem. Os maus, eles falam mal, eles provocam discussões justamente para separar melhores amigos, separar irmãos, e isso Deus abomina. 29. O homem violento engana os seus amigos e os leva para o mau caminho. Não existe nenhum caminho bom que uma pessoa má vai te levar. Não existe. Se ela é uma pessoa má e ela está te orientando a algum caminho, você já nem começa a ouvir, porque não existe um bom caminho que uma pessoa má vai te levar. 30. Cuidado com quem sorri e pisca maliciosamente. Essa pessoa está com más intenções. A mesma coisa que a gente falou de cuidado para não cair numa armadilha, porque as pessoas do mal, elas usam da persuasão. Então, nem tudo é o que parece. O mal, ele te ludibria, ele te engana para que você caia na armadilha. E só existe uma forma de você saber se a pessoa está tentando te enganar ou não. Ser sábio. Isso aguça os nossos sentidos, faz a gente olhar para o interior da pessoa. Então, sempre olhem para uma pessoa, não o exterior, mas o interior, porque quando você olha para o interior, você olha o coração. Se você olha o coração, você olha as atitudes dessa pessoa, as intenções dessa pessoa, aliás. Então, sempre reflita nisso, olha a visão macro. Se aquela pessoa, é nítido, é aquela pessoa que fala, fala de Deus, fala que é boa e que ela só faz que ela vive uma vida de santidade, ela fala bastante. Só que a atitude dela é condizente com aquilo que ela prega? Não. Então, olha isso. Olha o que ela faz, olha o interior, olha a intenção dela. Porque ela está falando que ela tem o motivo correto, só que na verdade ela não tem, porque a atitude dela não é condizente com isso. E é essa pessoa que ela vai te levar para o mau caminho com más intenções. Ela sorri, mas ela tem um sorriso malicioso. 31. Uma vida longa é a recompensa das pessoas honestas. Os seus cabelos brancos são uma coroa de glória. Quem é honesto recebe vida longa, tem os seus dias prolongados na terra como prêmio. E a prova disso são os cabelos brancos dessa pessoa, que mostram todas as experiências que ela já teve na vida como sinal de sabedoria, como sinal de que ela já passou por muita coisa. 32. Vale mais ter paciência do que ser valente. É melhor saber se controlar do que conquistar cidades inteiras. Olha que interessante. De novo, ele falando que é menos pior.
É melhor ter paciência e saber controlar as suas emoções do que ser um valentão e, e conquistar cidades inteiras e depois acabar mal. Mais vale um homem que controla as suas emoções do que um guerreiro que governa toda uma cidade. É melhor você governar suas emoções do que governar uma cidade inteira. É melhor você controlar suas palavras. Esse é um dos princípios que Salomão mais gosta. O controle das palavras e das emoções. Ele repete isso várias e várias vezes ao longo de Provérbios. Governo das emoções e regular a tua língua. Controle das palavras. E por fim, os homens jogam os dados sagrados para tirar a sorte, mas quem resolve mesmo é Deus, o Senhor. Confie a sua mente em Deus. Em Deus não existe sorte, existe propósito. A sorte, ela vem dos homens. E a nossa justiça, o nosso destino não está no destino dos homens, mas no destino de Deus. É por isso que não existe sorte. Não existe. Então, eu acho assim, Provérbios 16 foi um daqueles que, uau, quantos e valiosos conselhos, assim, de Provérbios tem vários que, não que passam batido, não é isso, mas existem os que se destacam. E 16, sem dúvida, é um daqueles que eu aconselho que você, hoje, com calma, sozinha, leia de novo. E grifa o que mais tocou no seu coração. O que mais tocou no seu coração. O que mais toca para mim aqui em Provérbios é justamente o fato de da gente entender o porquê a gente passa o que a gente passa. A questão dos desafios. É impressionante como Deus faz tudo por um propósito. Para mim, esse é o que mais tocou no meu coração. Só que escolha o seu. Escolha o seu. Leia. Então, que Deus hoje possa tocar no seu coração para te dar a revelação, a sua própria, para que você tenha entendimento do que Provérbios te proporcionou, para que você tenha entendimento no que Provérbios te proporcionou, no que Provérbios 16 te proporcionou, e que você possa praticar. Entenda, mais uma vez, não é porque agora a gente sabe que quando a gente for praticar, a gente já vai praticar da forma correta, da forma mais sábia. Não é assim que funciona. A gente vai errar muito ainda, só que agora a gente já tem a consciência, a gente já sabe. Na próxima a gente acerta. Não é na primeira que a gente acerta, é na próxima. Quando é na próxima? Eu não sei, porque às vezes não vai ser na segunda, nem na terceira, nem na quarta, é na próxima. Espera pra ver, tá bom? Me estendi hoje, desculpa tomar o tempo de vocês, desculpa mesmo, mas eu acho que foi necessário levar esse tapa na cara de Salomão. Para variar, ele só dando tapa na cara da gente. Mas sempre muito bom, sempre muito bom. Eu sempre tenho as palavras dele como flechas no meu coração. Eu espero que vocês recebam da mesma forma. Gente, Deus abençoe o dia de vocês. Obrigada. Qualquer dúvida, estou aqui. Lindo dia, Carla. Lindo dia a todas. Obrigada. Até amanhã.